Neste exato momento, tem uma cigarra cantando, mas eu vou falar de algo mais delicado que tá. Oi. Não, vamos lá, vamos trazer seriedade para esse momento, porque realmente é um momento sério e delicado. Uma cidade aqui do lado alagou tudo. Tá tudo alagado, aquelas cenas que você vê de drone, assim, tipo a cidade toda com água e tal. Não sei qual que é a altura dessa água, mas o tanto que eu já vi de destruição que aconteceu assim na cidade já me choca bastante. E eu sinto, né? Eu sinto agonia, eu sinto vontade de fazer alguma coisa, mas eu não conheço alguém que tenha um Pix que eu possa mandar e aí fazer uma diferença efetiva lá, sabe? Eu não vejo a possibilidade de eu sair daqui e ir pra lá pra fazer alguma coisa, né? Não sei o que eu posso fazer pra poder estar ajudando. Mas me comove muito e me incomoda muito. E aí eu tava falando nos outros episódios como eu sou preguiçoso pra fazer alguma coisa. E muitas vezes, na maioria das vezes, é muito mais relacionado a isso, a preguiça. Mas tem algumas vezes também que é eu não saber o que fazer, sabe? Tipo, pra ajudar. Eu falei no finalzinho do último episódio que ia falar sobre amor, e eu acho que isso é falar sobre amor. Como a gente sentir empatia e se incomodar com uma situação está relacionado com o amor. Não vou também esquecer disso, né? Falar que o amor vai curar e que o amor que eu sinto pelas pessoas que podem estar sofrendo, porque eu não conheço alguém tipo muito próximo assim para poder sentir isso muito mais vivo. Não vou falar que esse amor já é o suficiente para poder colocar comida na casa de alguém que realmente esteja sofrendo. Mas eu vou dizer que isso já é muito melhor do que não sentir nada ou querer ganhar alguma coisa em cima disso. E aí vamos para um pouquinho mais profundo nisso. Nesse amor e naquela questão que eu também falei nos outros 2 episódios, que tudo é política. O que aconteceu nessa cidade, né? Tipo, choveu muito, fato, né? Mas como a cidade não tem capacidade, não tem estrutura para comportar as chuvas que aconteceram. Eu não lembro quando foi, mas foi recente que alguém em algum lugar falou, e é desse jeito as minhas fontes, mas eu ouvi isso em algum lugar. Pode ser que seja algum espírito na minha cabeça, algum sonho, ou realmente, efetivamente, alguém vivo de carne e osso, e não sei se isso tem alguma credibilidade, né? Às vezes o espírito fala muito melhor do que vivo, mas é isso. Alguém falou sobre isso, que ia começar a acontecer várias enchentes, várias chuvas que iam acabar, não sei o que, vários deslizamentos, e que isso ia ser visto como desastres naturais. Isso é visto por muitas vezes como desastres naturais. E a gente nunca olha para essas coisas como negligência, como falta de estrutura, como o desastre que foi. O crime não é desastre, né? É crime o que aconteceu nas barragens de Vale e tal. Isso é muito mais perigoso do que falar de eutanásia. É falar de uma marca, falar de uma empresa gigante. E eu não tô nem sendo pretencioso por falar assim, a Vale vai ouvir o que você tá falando deles e vai te processar. Não tô sendo pretencioso por falar isso. Eu realmente tenho medo disso, sabe? É porque eu tenho o conforto de que esse podcast aqui vai ser tão insignificante, e eu espero que isso nunca chegue de fato na Vale, que eu não quero ser processado. Mas é fato que é negligência.
E aí você ouve vários especialistas falando sobre isso, de como a falta de manutenção nas barragens foram a causa de ter estourado a barragem e ter destruído uma cidade. E isso tem que incomodar, né? Isso tem que te mobilizar e falar assim, velho, não tá certo, sabe? Mas o que isso tem a ver com política? Tudo, o capitalismo fez isso. O que faltou de manutenção lá? Eu não vou tentar explicar. Eu sei que o André Roncaglia, que é um cara extremamente inteligente, economista, fala disso no Flow. Aconteceu um episódio nessa semana, mais uma vez, ainda estou no mesmo dia, hoje é dia 11 de fevereiro. Como eu falei, às vezes eu tenho esse colapso de produtividade, aí eu vou falar talvez o dia inteiro, e é possível que ainda hoje saia esse episódio para todo mundo, e aí eu divulgue, beleza? Mas enfim, né, sobre isso, eu já falei disso no primeiro episódio. E ele explica isso como visado muito mais o lucro do que necessariamente a, a sociedade, né? O efeito social que uma empresa pode ter na sociedade. E aí o Elias Jabbour fala da China, por exemplo, que toda empresa que chega lá, o governo ele vira para essa empresa e fala assim, ó, você vai investir todo esse dinheiro que você quer investir aqui nisso daqui. O governo vai determinar o que vai acontecer com isso. Enquanto do outro lado, enquanto no capitalismo, a empresa ela entra, ela faz o que ela quiser e visa o lucro, e é isso que ela faz. Mas ela gera empregos. Ela gera empregos que ela delimitou dessas pessoas. Tipo, ela não precisaria gerar empregos, tipo, o emprego já tá lá. E isso é o Ian Neves que fala isso, acho que no podcast do Petri. O emprego já estava lá, ele já existia antes do senhor da empresa chegar lá, cercar o lugar e falar, agora vocês trabalham para mim. Se ele não tivesse cercado, o emprego já estava lá e as pessoas simplesmente iam lá e trabalhavam, sabe? E é isso que o capitalismo faz. Ele te dá essa sensação de que aquele senhor bondoso tá te dando emprego e as condições de trabalho, assim, extremamente precárias que você tem, elas são muito boas para você. Elas não... as condições de trabalho extremamente precárias que você tem, elas já são muito boas para você, foi isso que eu falei, e eu tô repetindo porque eu tava tentando voltar pra minha linha de pensamento. Me deu até dor de cabeça agora de tanto tentar que eu tentei. E essa frase ficou muito boa. Tá, eu achei agora um pouco insultoso. Acabei de inventar a palavra, adoro inventar a palavra, vou fazer muito isso aqui. Acabei de achar muito insultoso eu dar risada no meio do episódio, que eu comecei muito sério falando exatamente de um problema real que tá acontecendo. Mas enfim, vamos lá. Mas ao mesmo tempo também, no primeiro episódio eu falei que eu gosto de falar das coisas e levar na leveza. Mas vamos lá. Esse é o ponto, entende? Vamos trazer pra Camanducaia de novo, que é onde tá acontecendo toda essa questão, que não é uma catástrofe natural, tipo, a chuva acontece, sabe? Era pra gente, enquanto sociedade, já que a gente tem tecnologia, já tá preparado pra isso, sabe? Tipo, mas a gente tá parasitando esse planeta e a gente tá destruindo o planeta. Tipo, as condições climáticas no planeta estão acontecendo e não sei o que e tal. Isso é por conta também do capitalismo, tipo, das empresas que visam o lucro. Tipo, o plástico, a gente descobriu o plástico, mas, sabe, a gente não foi além. Eu acredito que seja por preguiça, entende? Tipo, a gente podia já estar descobrindo alguma coisa muito mais efetiva do que o plástico, porque o plástico, eu vi isso também, acho que em algum lugar, em algum momento, né? Não vou conseguir ficar dando fontes aqui, mas sai um pouco aí também e pesquisa, porque eu tive interesse de pesquisar. Se você não consegue, basicamente eu vou dar aqui a minha visão, o que eu aprendi. Foi muito rude, né, agora.
Nossa, se você continuar a partir daqui é porque você gosta bastante de mim, mas... Ou de ouvir, sei lá, de querer saber onde eu vou chegar. Curioso. É isso que você é, curioso. Ou curiosa. Porque, né? Não acho que sejam só homens que vão me ouvir. Eu espero que sejam mais mulheres do que homens. Mas, por uma questão de... Sei lá por quê. Eu só fui... Sei lá. Enfim, vamos lá. Tá vendo? Eu perdi só porque eu fico me brecando nas ideias. Não sei do que eu tô falando. Ah! O que eu vi do plástico, sim. Que era uma coisa que, tipo assim, descobrimos o plástico, é um material que a gente consegue moldar, sabe? A gente consegue fazer um monte de coisa com o plástico, da hora, não sei o quê. Aí começamos a fazer um monte de coisa, e é fácil de mexer, e aí a gente mexe pra cacete no negócio. Só que aí simplesmente a gente não consegue eliminar o negócio, sabe? Aí, tipo, a gente faz, vamos então reutilizar, porque se a gente não consegue jogar fora, vamos dar um jeito de, né, utilizar isso aqui novamente. Só que isso já surgiu agora, tipo, essa conscientização que está sendo realizada, ela está surgindo agora e é aquela ilusão de que o povo, né, as pessoas fazendo reciclagem, tipo, colocando o lixo para fora ali, separando o lixo, tipo, é muito importante que você faça isso, de fato é. Mas o problema real está acontecendo na grande indústria, sabe? Tipo, as grandes empresas que usam grande quantidade e, mais uma vez, o capitalismo acontecendo para, tipo assim, colocar na sua cabeça de que o problema é você, de que você é culpado por aquilo e você tem que mudar o seu modo de agir. E não as grandes empresas. E isso eu sei que eu vi no Kurzgesagt. Eu acho que é isso o nome do canal. E é claro que você não vai saber escrever só pelo que eu falei. Mas é... K-U-R-Z-E-G... Não sei como fala isso. Mas é um canal, acho que alemão, russo, não sei o que ele é. E que eles fizeram agora algumas traduções. E então eles estão conseguindo exportar o conhecimento deles. E até então, eu tinha ouvido falar desse canal há uns 2 anos atrás. Eu acho que o Luba assistindo exatamente esse vídeo. Falando de como as coisas... como as indústrias elas passam a responsabilidade para as pessoas de um problema que elas estão causando, para que elas não mudem o jeito de agir. Tipo, o capitalista, o grande burguês, ele não vai virar e falar assim, eu vou mudar totalmente a coisa, eu vou gastar menos por isso, para que o mundo sobreviva. Não, ele vai virar, ele vai falar, vou fazer um foguete, vou sair daqui, vou acabar com esse planeta e vou sair daqui, entende? Porque eu tenho condição de morar fora desse planeta e o planeta que se dane, entendeu? Tanto que eu tava ouvindo nesse podcast também, o André Roncaglia falando, olha como esse homem é inteligente, falando sobre como já se chegou, não sei se é cura, não sei se é remédio, e pode ser que eu esteja falando alguma merda, e por isso que eu peço que você vá lá assistir, sobre como a gente já chegou em alguma coisa muito evoluída sobre o câncer, por exemplo, só que com isso eu não vou continuar falando pra não falar merda, sabe? Eu não vou continuar falando pra não falar merda. Mas vai lá e assiste de como o capitalista ele vai preferir ganhar dinheiro do que realmente trazer essa melhoria pra sociedade, entende? É muito mais interessante para as farmacêuticas, para todo mundo, né, na sociedade que é burguês, que ganha em cima da desgraça alheia, é muito mais interessante que as coisas continuem sendo uma porcaria, para que eles continuem ganhando mais dinheiro, e que dessa forma, vou dar um outro exemplo para poder esclarecer isso, se ainda não ficou claro o suficiente. Celular e produtos eletrônicos. Eles têm vida útil. Eles têm vida útil para você precisar gastar de novo daqui a um tempo, para que eles continuem vendendo coisa. Ao invés de simplesmente a gente criar um negócio, e tem tecnologia para isso, pasme, tem tecnologia para criar um negócio que dure muito tempo e que seja útil, sabe? O celular ele tem uma utilidade. A gente poderia estar evoluindo na tecnologia e a gente está sempre comprando alguma coisa barata
com uma grande qualidade de tecnologia, a gente já tinha capacidade humana, a gente já está nessa tecnologia de conseguir fazer isso. Mas simplesmente, como é visado o lucro, eles precisam estar continuando lançando celular e tecnologia, por exemplo, de tempos em tempos, de 6 em 6 meses, de 1 em 1 ano, para você ficar trocando aquilo, e o celular ele vai ter uma vida útil ali de 2, 3 anos, para você precisar trocar de qualquer forma, para ele ficar, a tecnologia ela precisa se tornar obsoleta para você daqui a um tempo precisar trocar. Isso não é teoria da conspiração, isso é observável, isso é tátil, sabe? Se você vive nesse mundo e você não é ignorante mais uma vez, você observa isso, você sente isso, você sabe? E aí a gente volta pra Camanducaia. E eu tô falando tudo isso porque é pra falar exatamente disso. Eu não sei quem é o prefeito, eu não sei quem é os vereadores, quem são, né? Quem é os vereadores é ótimo. Quem são os vereadores? Eu não sei quem é o poder político atualmente. Eu sei que, independente do lugar que você for do Brasil, uma coisa é comum em todas as cidades. Poder político no Brasil, e eu tô falando do Brasil porque é o que eu conheço e é o que eu presencio, e isso por observações empíricas minhas desde muito tempo, e aí entrando em contato com a teoria, percebi que isso não é só uma coisa que eu vejo, né? É uma realidade, é material, materialismo, enfim, vamos lá. Deve ter, eu sei que tem, pessoas de muito poder em Camanducaia, por exemplo. Essas pessoas de muito poder em Camanducaia, elas provavelmente não estão nem aí pro resto da vida das pessoas que não têm muito poder em Camanducaia. E eu tô falando assim, tirando do meu rabicó todas essas informações, mas como eu sei que funciona na maioria dos lugares aqui no Brasil, e aí eu gosto de generalizar mesmo nesse caso, porque a gente sabe que é uma realidade. Com certeza tem algum magnata, algum burguês lá, que tem uma condição de vida ok, que não está sofrendo o que o resto das pessoas de fato estão sofrendo, sabe? E essas pessoas estão sofrendo porque este rapaz, esta raposa, raposo, não faça, não sei como que a Dora faz, mas enfim, esta pessoa, para não limitar também a um senhor, mas né, geralmente esta pessoa faz com que a condição da vida das outras pessoas sejam ruins para que a dele seja boa, e tipo Batman, sabe? Tipo Batman. Eu falei que ia ter essas referências assim do nada. Batman, Wayne Enterprises, que é a empresa dos pais do Sr. Wayne, que é o Batman. E se você não sabia que o Bruce Wayne é o Batman, eu estou aqui dando a dica de como, né, descobrir isso. É só olhar pra cara dele, que o queixinho ali já mostra, sabe? O queixo tá sempre à mostra e você consegue reconhecer alguém pelo queixinho, entendeu? Inclusive tem um moleque agora que fala que não vai pegar menina gorda porque a gorda não tem valor e não sei o quê. Esse moleque é um escroto do caralho e ele, tipo, você olha pro queixo dele, você sabe que você vai reconhecer aquele queixo em qualquer lugar. Se ele colocasse a máscara do Batman, você ia saber que ele é o Batman, velho. Porque ele é um merda. Ele tem o 40 mil no dente pra deixar aquela merda parecendo... Sei lá que merda que parece aquilo, mas é horrível. Horrível. Enfim, vamos lá. E aí ele ser bilionário faz com que a cidade seja pobre trabalhando pra ele. E a pobreza dessas pessoas faz com que elas sejam descontentes com a própria vida e tal, e acaba acontecendo de uma das possibilidades ser o crime, e enfim. E aí a cidade é extremamente criminosa porque tem um cara que é bilionário e explora toda a vida de todo mundo ali. E com certeza isso acontece em Camanducaia, porque eu sei que acontece em Extrema, entende? Eu sei que tem classe aqui que é privilegiada pela política,
Porque a política, o Estado, é o mecanismo de ataque eu esqueci como fala. Mas enfim, a política ela é feita para que os interesses da classe social que comanda ela sejam respeitados e sejam efetuados. Então, as políticas que acontecem dentro de Camanducaia, elas estão alinhadas com esse poderoso, entendeu? Essa poderosa. Essa pessoa que está explorando as outras. E essa pessoa que está explorando as outras determina qual vai ser o rumo que a cidade vai ter. E não necessariamente é o que a cidade inteira quer, entende? Então, muito provavelmente, faltou saneamento básico, faltou infraestrutura na cidade para comportar uma chuva, porque muitas vezes essa cidade estava muito ocupada demais, sucateando essa condição, essa infraestrutura. Ou pior do que isso, vamos falar de corrupção, que é o mal da coisa e tal, que não é tão ruim assim a nível nacional, né? Tem outras coisas piores, não é que é de boa usar dinheiro público, não é isso. Mas é que tem outras coisas piores do que, por exemplo, sonegar imposto que ninguém fala, né? Que as grandes empresas, mais uma vez, os senhores capitalistas e tal, ou senhoras também capitalistas, estão ali fazendo essa sonegação de imposto e é onde onde a gente arrecadaria muito mais dinheiro. E por isso que eu espero, e parece que está acontecendo, que venha aí uma reforma tributária para que os mais ricos paguem mais impostos do que os mais pobres, porque atualmente o que acontece é que proporcionalmente os pobres pagam mais imposto do que os ricos, porque os ricos simplesmente falam não vou pagar, e os pobres pagam para comer. Para comer você paga imposto. Enfim, vamos para outra, isso é outra questão. O que acontece é que pode ter acontecido que é pior, vamos supor, Camanducaia, é que, vamos supor, tem uma arrecadação na cidade ali e tal, e como a cidade não investe, por que ela não investe? Porque ela pode estar, toda a classe política, ou pessoas que podem estar ali no poder há muito tempo, e eu tô falando assim dessa forma, mas assim, se eu ia falar que se eu fosse de Camanducaia eu ia pesquisar um pouquinho mais, mas não ia, porque eu sou de Extrema e não pesquiso, mas eu tenho certeza de que as pessoas que estão no poder já estão no poder há muito tempo. Mas muda de prefeito a cada 4 anos, mas muda de vereadores a cada 4 anos, mas vai ver a família, vai ver os interesses, vai ver se não está sendo repetido durante esse tempo todo, as pessoas que estão sendo privilegiadas com isso, aí você vai entender o que é o poder estar na mão dessas pessoas já há tanto tempo. E aí essas pessoas, elas, minando esse poder, por exemplo, elas acabam sucateando. Então, vamos supor que a cidade ela tenha 200 mil para poder investir em alguma coisa, ela poderia colocar aquilo ali de tubo ali para poder escoar a água, mas aí o prefeito entra ali e aí ele é parente de tal pessoa ali, ou ele entrou lá porque algum grande burguês colocou dinheiro na candidatura dele ali, e aí nisso ele é eternamente grato, né, a essa pessoa que elegeu ele. Então ele tem que fazer coisas para essa pessoa que elegeu ele e não para o resto da cidade inteira, entende? O interesse de sei lá quantas mil pessoas tem em Camanducaia não importa, porque uma pessoa financiou esse cara. Então essa uma pessoa tem que ser privilegiada, tem que receber os benefícios da cidade inteira. E aí todas essas outras pessoas que moram lá não importam para essa candidatura que deveria estar representando essa população e não está. Por quê? Porque quem manda na cidade e no país, e é assim que funciona o capitalismo, são os grandes burgueses. E aí eu te digo, mas você ia falar de amor nesse episódio? Eu ia. Mas aí eu pensei em amor, eu pensei em como o amor aparece e acontece na sociedade. E ele não aparece, sabe? A gente passa pelas pessoas, a gente vive a vida assim. E os melhores representantes do amor no Brasil hoje, pra mim,
um dos melhores, Padre Júlio Lancelotti, o cara que apanha de polícia pra fazer alguma coisa ali pro morador de rua. E quantas pessoas que a gente não vê na rua, eu vejo, eu não sei você que tá ouvindo, mas eu vejo na rua, um morador de rua, e eu passo reto. Me incomoda quando alguém vem me pedir dinheiro. E isso eu tô falando, mais uma vez, algum dos meus defeitos. Eu reconheço isso como defeito. Não tô falando que eu gosto disso. Não tô falando. É pelo contrário. Eu tô numa luta imensa neste momento para mudar. Porque eu não aguento mais. Eu não aguento mais ver pessoas assim e não conseguir fazer nada. Entende? E eu não consigo de fato. Porque quem deveria estar incomodado não tá, que são esses grandes burgueses. Essas pessoas a gente tem que conscientizar pra falar assim, maluco, tu tá causando uma merda no resto do país, entende? Você é a pessoa que pode ajudar. Eu que tô me sentindo incomodado por causa disso, eu tô me sentindo incomodado e não consigo. Eu não consigo fazer nada, porque eu tô ocupado demais trabalhando pra pagar minhas contas. Porque eu não consigo simplesmente virar e falar assim, eu não vou continuar fazendo isso, eu não vou fazer mais faculdade, eu vou trabalhar pra dar dinheiro pros outros. E aí eu viro fudido igual eles, entende? E eu não tô falando que, é fudido. Não, é fudido. Fudido de fato. É pela sociedade. Não é porque é um fudido, tipo, tem que se fuder. Não tinha que se fuder. Tá fudido porque a sociedade deixou fudido. E eu falei que não ia falar tanto palavrão, mas é isso, me revolta. E essa revolta que eu tô tentando nesse momento canalizar, e é por isso que eu tô gravando esse podcast. Porque eu quero ter uma mudança efetiva e até o momento eu não consegui achar um meio. Talvez esse seja. Talvez. Mas mais uma vez eu não quero que cresça o suficiente para Vale chegar. Tá bom? Só agradece. Até loguinho.